Graça e paz, meus irmãos e minhas irmãs. Tudo bem com todos vocês? Vamos para a nossa lição de hoje, lição 3 da revista que estamos trabalhando, não é isso? O Testemunho e o Espírito Santo, primeira parte. São duas partes, tá bom? E interessante isso aqui. O Testemunho e o Espírito Santo. Nós viemos falando sobre a questão de testemunho, conhecimento, não é isso? Conhecermos a Bíblia, conhecermos a Deus, a oração, o testemunho e a oração, e agora o testemunho e o Espírito Santo, parte 1. E o texto que ele dá para decorar é de Lucas 11:13, diz: Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Amém? Mas eu quero ler um texto, e eu vou começar praticamente pelo término, vou iniciar pela conclusão. 1 Coríntios, capítulo 12, versos 12 e 13, diz assim: Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, preste atenção nisso, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Então preste atenção. Um corpo, olha só, cada parte do corpo tem funções diferentes. Não são todos com a mesma função. Verso 13, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um só corpo, corpo de Cristo. Todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Amém? O Espírito Santo de Deus. Senhor, abençoa, ó Deus, a leitura da Tua Palavra e essa breve reflexão tão interessante para as nossas vidas. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Meus irmãos, por que eu vou começar por aqui, pela conclusão? Porque ele fala que o objetivo deste estudo é mostrar que o Espírito Santo no crente há de manifestar-se de alguma maneira, mas nem sempre pela mesma maneira em todos. Olha só, todo cristão. Nós estamos falando aqui de cristão genuíno, nós não estamos falando de frequentadores de igreja, nós não estamos falando aqui, a revista não está tratando de pessoas que vão à igreja. Não está falando das... mas a minha mãezinha, a minha irmãzinha, meu filhinho, a minha mamãe, o meu papai, o meu marido, a minha esposa. Podem muitos desses estarem apenas na igreja e não serem crentes. E eles não têm o Espírito Santo. Você vai saber, você vai conhecer como? Bom, pelas obras. Você vai sair dizendo, você tem o Espírito Santo, você não tem? Claro que não. Nós não somos juízes. Nós vamos orar para, em primeiro lugar, que o Espírito Santo age em nós, para que a conversão aconteça em nós, porque o Espírito Santo só está naqueles que são convertidos. O Espírito Santo só está naqueles que estão em Cristo, que são cristãos verdadeiros. Então, um dos grandes problemas é que a ignorância, ou seja, a falta de conhecimento, ou o conhecimento errado, ele é um erro cíclico. As pessoas que não têm muito conhecimento, ou que têm conhecimento errado, elas endurecem seus corações no sentido de que aquilo que elas creem, ou elas criaram, porque não tem informação e elas criaram a informação na cabeça delas, ou elas aprenderam uma informação errada, é difícil de quebrar isso nelas. O indivíduo que não lê a Bíblia, ele capta pequenas mensagens dos outros e ele cria a sua ideia do que é Deus, do que é a Bíblia, do que é certo, do que é errado, e ele passa a viver disso. Mas o indivíduo que aprendeu alguma coisa errada, ele tem uma dificuldade tremenda para voltar atrás. Isso é muito complicado. Isso é uma das preocupações que as igrejas cristãs verdadeiras precisam ter sempre, de trazer a palavra genuína de Deus. Sabe? Sem preocupação se a igreja vai esvaziar ou vai encher. A preocupação não é em ter muitos membros na igreja, é ter membros convertidos. A preocupação deve ser de pregar a palavra, ensinar a palavra e deixar o Espírito Santo agir e converter os que foram escolhidos do Pai para serem convertidos. E não criar coisas mirabolantes, distorcendo a palavra de Deus, onde as pessoas vão aprender errado e jamais vão entender isso. Então, a gente precisa atentar para isso primeiro na nossa vida.
primeiro na nossa vida. Não é nem para a gente observar isso na vida dos outros, é só para a gente ensinar aos outros. A gente observa na nossa vida, eu estou fazendo como a Bíblia diz? As ações que eu estou praticando são ações do Espírito Santo, e aí eu vou saber quais são as ações do Espírito Santo. Quer saber quais são as ações do Espírito Santo? Espera um pouquinho. Gálatas 5, 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Então é fácil da gente saber se o Espírito Santo está nos guiando. Quando eu atropelo dessas coisas aqui, quando não há em mim amor, quando não há em mim paz, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, eu sofro com isso? Isso me traz uma tristeza e uma vontade de me render ao Espírito Santo? Porque quem tem o Espírito Santo vai cometer esses erros, com certeza. Mas não com tanta, frequência, e se arrependerá. Então ele diz aqui, o crente possui o Espírito Santo. Todo crente possui o Espírito Santo. Isso é dado a nós, né, na conversão. No momento em que a pessoa se converte, é o Espírito Santo que começa a trabalhar na sua mente. Então todos têm o Espírito Santo. Então todos têm um dom, porque o Espírito Santo é o distribuidor de dom. Você continua lendo aí o capítulo 12 de 1 Coríntios, você vai ver isso. Os dons são dados pelo Espírito Santo. Para cada membro desse corpo de Cristo ter uma função. Não precisa todos fazer a mesma coisa. Né? Nem todos vão fazer a mesma coisa. Não tem os mesmos dons. Ele até pergunta aqui no final do capítulo, né? E ele diz no verso 28, a uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de cura, socorros, governos, variedade de línguas. Porventura são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos mestres? Ou operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos outras línguas? Interpretam-nas todos? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Eu creio que quando o apóstolo Paulo está falando isso aqui, guiado pelo Espírito Santo, para que eu procure o melhor dom, é o Espírito Santo que está me dirigindo justamente nessa busca. Qual é o meu dom? O Espírito Santo vai estabelecer um dom para mim. E qual é o meu dom? E eu vou me entregar ao Espírito Santo para ser usado nesse sentido, sem inveja do outro. E para que são os dons? Para nos engrandecer? De forma nenhuma. Nós nem devemos aparecer. Os dons são para a glória de Deus, são para a glória de Cristo. Nós não devemos aparecer nisso. Então há discussões na igreja, há brigas na igreja, há pessoas querendo um dom que apareça. A gente sabe, o dom de línguas, ele é o menor dom, a Bíblia diz isso. E é um dos dons mais disputados, porque ele faz aparecer, infelizmente. Infelizmente. O Espírito Santo é o selo e o penhor do crente. Nós somos selados com o Espírito Santo na nossa conversão. Houve transformação, houve mudança. Há um sentimento diferente da gente. É o selo do Espírito Santo, é a gente sendo marcado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é quem concede dons para o testemunho. Para que é o dom? Para o testemunho. Porque quando eu testemunho, é Deus que é glorificado. Então, assim, a falta de conhecimento bíblico, a falta de entendimento do que são os dons, a falta de entendimento da maneira para que o Espírito Santo quer aplicá-los, qual é o meu dom, os meus dons. Tudo isso leva a gente testemunhar de forma ineficiente. Mas quando nós entendemos isso, quando há submissão ao Espírito Santo, quando o crente é cheio do Espírito Santo, o seu testemunho é eficientíssimo. É por isso que a gente vê homens e mulheres aí, em que quando falam assim, quando ensinam, quando pregam, quando
cantam, quando fazem aquilo para que o Espírito Santo capacitou, há um refrigério em quem ouve, em quem assiste, em quem vê. Não é isso? E ele diz então, como é que é aqui? Peraí. Ainda no verso 25 de 1 Coríntios 12, diz: para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um membro é honrado, com ele todos se regozijam. Então os dons distribuídos pelo Espírito Santo de Deus têm uma função na igreja, e essa função é ajudar, assessorar uns aos outros, honrar a Deus acima de todas as coisas, glorificar a Cristo em nossas vidas e no corpo da igreja, e não fazer divisões, fazer partidarismos na igreja, desse ou daquele dom. E volto a falar, que eu acho que é uma das coisas mais importantes nessa lição. Todo crente tem o Espírito Santo e todo crente tem um dom. Todo crente precisa colocar em prática o seu dom. A gente vai, nesse modo de pensar, lá para o livro de Tiago. Porque a Bíblia diz em Efésios que nós somos salvos pela graça e não por obras. Mas o apóstolo Tiago coloca que nós temos que ter obras. E aí já houve discussões calorosas acerca disso na história da igreja, sobre o livro de Tiago, se ele era um livro canônico mesmo ou não, porque ele defende essa questão das obras, mas ele explica muito bem que é a fé operosa, ou seja, a fé em que há uma conversão verdadeira, é uma fé verdadeira, dirigida pelo Espírito Santo, fundamentada no Espírito Santo, fundamentada no conhecimento bíblico. Não tem como essa fé não ser operosa, ou seja, não produzir obras. O crente que compreende a palavra de Deus, o crente que realmente teve a metanoia, a mudança de mente, operada pelo Espírito Santo, que recebeu a graça de Deus imerecida, esse crente ele vai operar porque o Espírito Santo vai incomodá-lo para ele produzir obras para a glória de Deus. Ele não vai ficar sentado, ele não vai ficar parado, ele não vai ficar quieto, ele tem que fazer alguma coisa. Estou falando de cargo na igreja, de diácono, de presbítero, de pastor, de cooperador, não estou falando disso não. Estou falando disso também. Mas eu estou falando de uma obra cristã maior, de uma obra de testemunho, de uma obra de fazer acontecer em nome de Cristo, de fazer acontecer pelos meios dados pelo Espírito Santo. É disso que eu estou falando. Precisa haver essa compreensão. E aí eu volto a um pensamento. A Bíblia, essa lição está falando aqui, perdi aqui agora onde está falando, sobre a questão dos novos convertidos serem como crianças. E somos mesmo, não é isso? Aliás, que a vida toda a gente é meio como criança, precisando aprender mais, desenvolver mais. Né? Às vezes a gente esquece o que aprendeu, tem que voltar atrás. Mas é verdade, eu tenho a minha vida como um referencial do que aconteceu no meu passado, minha conversão disso. Que quando eu me converti, eu fiquei desesperado contra as loucuras que eu havia feito, contra o mundo, as loucuras do mundo. E eu queria mudar tudo e todo mundo assim, de uma hora para outra. Depois eu fui aprendendo, a gente vai aprendendo a caminhar com o Espírito Santo, porque a gente vai conhecendo as Escrituras. Então não é só o Espírito Santo, é o Espírito Santo e as Escrituras. Então eu lembrei agora daquilo que nós falamos na aula passada, se não me engano, de que o Espírito Santo vai lembrar aquilo que nós aprendemos. Ele não vai colocar na hora na cabeça algo que você não sabe. Ele vai lembrar o que você estudou. É isso que Jesus falou lá para os apóstolos, para os discípulos. Para o Espírito Santo vos lembrará. Lembrar é porque eles aprenderam. Então eu aprendo as Escrituras, guiados pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo vai me dar a interpretação, porque o ímpio pega isso aqui e lê, e diz que é um livro velho, antigo, quadrado, cheio de regras ultrapassadas, mas nós não. Nós vemos coisas diferentes aqui,
Porque o Espírito Santo que está conosco está nos fazendo compreender, nos dando a capacidade de compreendermos intelectualmente. Isso vai fortalecendo a nossa fé. Então, outra coisa, quando eu tenho o Espírito Santo, eu quero conhecer as Escrituras. Porque as Escrituras me revelam quem? Que nós falamos nas outras aulas? Deus. Eu não conheço o plano de Deus da salvação, Jesus Cristo, se não for pelas Escrituras. Ora, como é que eu posso ter o Espírito Santo que me leva a conhecer Jesus Cristo e Deus e o plano da salvação e eu não me interesso? Tem alguma coisa errada aí. Se o Espírito Santo está me guiando, eu quero comer isso aqui, eu quero devorar. Eu sinto prazer, alegria em aprender, em crescer no conhecimento, nesse conhecimento, em outros conhecimentos, não é isso? Para que eu possa me aprofundar mais. Eu lembro, foi por isso que quando eu terminei a minha graduação, eu pensei em não ser professor, escolher outro caminho, e eu me recordei a minha promessa a Deus quando eu, em 2001, pedi a Deus para me dar condições de estudar. E eu disse que era para ensinar. E aí, os problemas da faculdade, da área de educação, as dificuldades, a desvalorização que o professor tem, isso foi entrando na minha cabeça e eu quase que saí da área, mas aí veio o Espírito Santo e me lembrou, vem aqui, tem o contrato comigo, meu camarada, foi de você ensinar. E eu então voltei na direção de Deus e fui para a área de educação. E sinto prazer tremendo em ensinar, em dar aula. Então, é isso, nós precisamos entender o Espírito Santo, ouvir a voz do Espírito Santo, nos submeter ao Espírito Santo e aproveitar a ajuda dele, a capacitação dele para lermos as Escrituras Sagradas, conhecermos as Escrituras Sagradas. E se pudermos ir para a escola, se pudermos conhecer, fazer um outro estudo, um talento que Deus tenha nos dado, a gente vai lá e dentro daquilo que nós aprendermos, nós conseguiremos, o Espírito Santo vai nos guiar dentro das Escrituras a darmos um testemunho melhor de Deus naquela área que nós aprendemos. Então, por exemplo, geralmente os cientistas são ateus, ou pelo menos não creem no Deus da Bíblia, não creem na criação. Então, quando um cientista, vamos dar um biólogo aqui, quando um biólogo que estuda a vida, esse homem ou essa mulher, eles são cristãos, vão para a faculdade guiados pelo Espírito Santo, chegam lá, eles não se corrompem, eles aprendem tudo da ciência segundo a biologia, segundo a vida, mas continuam com a ideia, com o conceito de criacionismo em sua mente e em seus corações, achando que Deus que criou a vida e não que foi de uma geração espontânea. Esse biólogo, essa bióloga, eles vão poder dar um testemunho de Deus muito mais forte do que um leigo. Não que o leigo não possa dar. Então aquele que vai fazer direito, vai ser um advogado, um juiz, essa pessoa que tem o Espírito Santo, que é conhecedora das Escrituras e das leis, essa pessoa vai ter como dar um testemunho muito melhor. E assim por diante. Cada um de nós vai ser usado pelo Espírito Santo, se tiver submetido ao Espírito Santo. E se tiver o Espírito Santo. Se não tiver, vai ficar fazendo uma religião fajuta, mentirosa, ou vivendo uma religião mentirosa dentro da igreja. Então, o testemunho e o Espírito Santo, eles estão ligados. O meu testemunho depende da ação do Espírito Santo em mim, para que eu possa mostrar a graça de Deus, as maravilhas de Deus. Amém, amados? Que você, meu irmão e minha irmã, sei lá em que área Deus te colocou. Sabe, qual é a tua função? Ah, eu sou dona de casa. Pois bem, então é aí. Nessa tua função, você vai usar isso e o teu conhecimento bíblico e a ação do Espírito Santo para você testemunhar de Jesus Cristo para o mundo. Seja lá qual for a tua função no mundo, a principal, agora que você é cristão, cristã, é dar testemunho de Cristo. Amém? Deus abençoe a todos. Tenham um domingo, uma semana abençoados em nome de Jesus. Amém? Tchau, tchau.